Você achou? 2 Timóteo, capítulo 1, verso 7. Pois Deus não nos deu o espírito de covardia, mas de poder, de amor e de equilíbrio. Portanto, não se envergonhe de testemunhar do Senhor, nem de mim, é o apóstolo Paulo falando ao seu discípulo Timóteo. Não se envergonhe do Senhor e nem de mim, que sou prisioneiro dele, mas suporte comigo os meus sofrimentos pelo Evangelho, segundo o poder de Deus, presta atenção nessa parte, segundo o poder de Deus que nos salvou e nos chamou. Diga bem forte comigo, o poder de Deus que nos salvou e nos chamou com uma santa vocação. Só está aí. Não em virtude das nossas obras, mas por causa da sua própria determinação e graça. Esta graça nos foi dada em Cristo Jesus desde os tempos eternos. Irmãos, toda vez que nós estudamos a Bíblia, nós temos que tomar muito cuidado e prestar muita atenção em cada palavra, em cada verbo, em cada frase, até mesmo em cada vírgula. E algo muito importante que nós temos que dar atenção quando fazemos o estudo bíblico é a atenção na sequência das palavras, na sequência das frases. Nenhuma palavra está na Bíblia de forma desordenada, tudo tem um propósito. E o apóstolo Paulo aqui, inspirado pelo Espírito Santo, ele diz que este poder de Deus que vem sobre nós, ele fala que esse poder ele vem primeiro para nos salvar e depois para nos chamar para uma santa vocação, ou talvez uma outra versão, para uma obra santa. Eu vou repetir, esse poder vem primeiro para nos salvar e depois esse poder nos chama para uma obra, para que você e eu pudéssemos ser salvos. E ser salvo significa entregar a vida a Jesus, termos o nosso nome escrito no livro da vida e recebermos salvação. Para que nós pudéssemos ser salvos, apesar de nós termos que nós mesmos ter tomado as nossas próprias decisões, essa decisão só foi possível porque o poder de Deus operou em você. Sem esse poder você não conseguiria ter tomado a decisão de se entregar a Jesus, porque foi esse poder que primeiro abriu o seu entendimento, que fez você entender quem é Jesus, a obra de Jesus, entender o amor de Jesus por você. Foi esse poder que amoleceu o seu coração, que quebrou o orgulho, quebrou a vaidade. Foi esse poder que fez você sentir e presenciar o amor de Cristo. Foi esse poder que te deu a coragem de tomar uma decisão, de se entregar a Jesus, de externar essa decisão publicamente através do batismo. Mas agora a Bíblia diz que esse poder, ele não pode ser somente para nos salvar. Há um passo que precisa ser dado. Nós temos que avançar para frente. Nós temos que subir um nível. Esse poder que um dia nos salvou, ele também tem que atuar em nós para recebermos e dizermos sim ao chamado de Deus para uma obra que Deus quer fazer em nós e através de nós. Muitos não adiantam, muitos não avançam nesta decisão. Muitos permanecem com o poder de Deus apenas para salvação. Eles até são de Jesus, eles amam Jesus, eles estão passando por algumas mudanças, até mudaram alguns hábitos, alguns comportamentos. Eles agora até correm a Jesus quando precisam de algo, mas fica mais ou menos nisso daí. E eles olham muitas vezes Jesus assim, Deus como um Papai Noel, um Deus como um gênio da lâmpada, alguém para correr quando está em apuros, alguém para pedir um desejo, e quando Deus dá o que ele deseja, ele fica muito feliz, mas quando Deus não dá o que ele deseja, quando as coisas não acontecem como ele gostaria, às vezes ficam até mesmo decepcionados com Deus, até mesmo questionam a caminhada com Deus. Quem está dentro, diga amém. Muitos param nesse primeiro passo. Mas a Bíblia então diz que nós não podemos parar aqui. Nós temos que receber salvação. E se você ainda não entregou sua vida a Jesus, este poder de Deus está aqui hoje para trazer salvação na sua vida. Mas Deus nos desafia, Deus nos chama para subirmos o nível, para irmos além, para dizermos sim ao chamado de Deus na nossa vida. E o que é dizer sim ao chamado de Deus?
Dizer sim, irmãos, ao chamado de Deus é você agora querer viver o plano que Deus tem para a sua vida. Enquanto que aqueles que ficam apenas na salvação, eles vivem somente apresentando os seus planos, os seus projetos para Deus. Aquele que quer dizer sim para o chamado, para a obra de Deus, agora eles começam a pedir, dizendo: Deus, faça na minha vida os teus planos, os teus projetos, os teus sonhos. Quantos aqui creem que Deus tem um grande sonho para a sua vida? Mas aí você pode perguntar-se: pastor, mas eu servir a Deus, eu cumprir o meu chamado, a minha obra, sim, irmãos, todos nós. E para que nós possamos entender essa questão de sermos salvos, mas também cumprirmos o chamado, há uma forma de nós olharmos isso, irmãos, que clareia demais a nossa mente. Quando nós entendemos quem nós somos em Cristo Jesus. Você sabe quem você é em Cristo Jesus? Levante a sua mão e diga assim comigo: eu sou filho de Deus e servo de Jesus Cristo. Diga mais forte agora: eu sou filho de Deus e servo de Jesus Cristo. Você crê nisso que você acabou de declarar? Como filho de Deus simboliza a salvação. Deus é o seu Pai que te ama, que cuida, que te protege, que guia, que supre a sua necessidade. Mas nós não somente somos filhos e filhas, mas também somos os servos. Temos um rei que dá um comando e nós precisamos servir e agradar esse nosso rei. Mas preste atenção, a Bíblia diz que primeiro Deus salva e depois Ele chama. Mas isso não quer dizer que porque Deus chama depois de salvar, porque não teria como Ele chamar antes de salvar, porque nós não conseguiríamos responder sim ao chamado, porque nós não teríamos entendimento, não teríamos intimidade com Deus. Quem está entendendo, diga amém. Apesar de Ele chamar depois de salvar, isso não quer dizer que Ele já não estava te preparando, te moldando, te formando para o chamado, para a obra que Ele quer fazer em você e através de você. Desde o nascimento da sua mãe, aliás, antes mesmo de você nascer, desde as suas gerações anteriores, seus pais, os seus avós, bisavós, Deus já estava preparando a sua vida. O livro de Efésios diz que antes que esse mundo fosse formado, Deus já estava pensando em cada um de nós. Na sua vida, irmãos, não tem nada à toa não. Tudo na sua vida foi preparado para o Senhor. Você não nasceu no Brasil à toa. Sabe por que você não nasceu nos Estados Unidos? Sabe por que você não nasceu na África? Sabe por que você não nasceu na China? Apesar que acho que ninguém queria nascer na China agora, né, irmãos? Sabe por que você nasceu no Brasil? Porque o projeto de Deus para a sua vida é no Brasil ou a partir do Brasil. Sabe por que você nasceu nessa família? Não foi à toa. Você nasceu nessa família por um propósito. Deus te deu este corpo por um propósito, talvez alto demais, baixinho demais, alguma outra coisa. Essa personalidade sua, esse jeito seu, não é à toa. Talvez mais tímido, talvez mais extrovertido, talvez assim um pouco mais organizado, ou até mesmo um pouquinho bagunçado, faz parte. Deus não te deu certas habilidades por acaso. Deus não te deu certas paixões e desejos por acaso. Esse desejo de ver tudo muito bem arrumado, organizado, isso não é à toa. Talvez Deus quer te usar para a administração. Talvez você é aquela pessoa que tem paixão de ver as coisas acontecendo, é um dom de liderança. Talvez você ama servir as pessoas. Talvez você ama as crianças. Talvez você ama ajudar os necessitados. Tudo isso foi Deus já colocando dentro de você. E até mesmo certas experiências que você passou na vida, que talvez hoje você olha para trás até fica triste por aquilo ter acontecido. Muitas dessas experiências até mesmo Deus permitiu, porque Ele vai usar essas experiências para transformar outras pessoas. Lembro de uma vez num culto, atendendo uma moça visitante na igreja, e ela começou a contar o problema dela. E ela foi contando, e eu ali fui falar o que geralmente a gente fala, para consolar uma pessoa: olha, eu entendo o que você está passando. E quando eu fui falar, eu entendo o que você estava passando, o Espírito Santo então falou ao meu coração, e me cobrou, e me freou, e disse: não fale isso, porque você não entende o que ela está passando. Você não conhece essa dor, Daniel. Naquele mesmo momento passava uma pessoa na nossa igreja, uma irmã mais velha, e eu lembrei da história dela, eu chamei aquela irmã e falei assim: olha, vem aqui.
e apresentei aquela visitante, falei assim: olha, esta pessoa aqui, ela já passou pelo que você está passando, e ela entende muito melhor. Apesar de eu ser o pastor da igreja, eu creio que ela pode atender você melhor do que eu. E eu deixei aquela irmã então conversando com aquela visitante, e eu fui conversar com algumas outras pessoas, mas fiquei assim de rabo de olho, olhando assim, né? Então você já sabe que o pastor está olhando tudo, né? Estou olhando tudo aí, viu? E eu fiquei olhando ali, e eu vi as duas conversando, as duas chorando, as duas orando. Ao final daquela conversa, a convidada foi embora, e a pessoa me procurou, ela veio agradecer, dizer: pastor, muito obrigado pela experiência que você me proporcionou, porque eu jamais iria imaginar que um dia aquele trauma que eu tive na minha vida, hoje Deus me usaria para abençoar e transformar outra pessoa. Deus já estava te preparando. Aí você pode dizer: eu, pastor, eu servi a Deus, Deus me usar para abençoar e transformar outras pessoas? Ah, pastor, o senhor não sabe quem eu sou. Ah, pastor, não tem como ser a pessoa do lado. Ah, pastor, pelo amor de Deus, eu não tenho nem tempo para nada. Agora, então, ainda vem no culto, agora tem que ouvir que eu tenho que servir Jesus. Se soubesse os erros que eu já cometi na vida, soubesse que as qualidades que eu tenho, o que me falta. Ah, pastor, isso aí é muito complicado. Eu acho que eu não sirvo para isso, não. Eu acho que o senhor está um pouquinho confuso. Irmãos, olhe para cá. Essas perguntas que você e eu fazemos são naturais. Você não é o primeiro a fazer e nem o último a fazer. E houve um homem na Bíblia que um dia também fez essas mesmas perguntas que você e eu fazemos. E eu quero convidar você a abrir comigo a sua Bíblia, lá no livro de Êxodo capítulo 3. Você pode glorificar a Jesus? E Êxodo 3 fala a respeito de um homem chamado Moisés. Diga comigo: Moisés. Moisés, um dia ele ouve algo parecido com o que você está ouvindo hoje. Deus se apresenta a Moisés e fala: Moisés, eu te escolhi para algo, para uma tarefa, para uma missão. Mas a primeira objeção que Moisés fala para Deus, e fala: Deus, o Senhor me escolheu mesmo? Por que será, irmãos, que Moisés fez essa objeção a Deus? Por que Moisés duvidou que Deus estava realmente escolhendo ele? Ah, nós só vamos entender isso, irmãos, quando nós entendemos toda a história. Vamos lembrar um pouquinho quem foi esse Moisés, o que aconteceu? Moisés nasceu num período muito difícil. Moisés nasceu numa família de escravos, quando o povo de Israel era escravo lá no Egito. Nascer numa família de escravos, irmãos, era você já nascer com um futuro terrível. Uma criança que nasce numa família de escravos, praticamente ela não tem nenhum futuro bom na sua vida. Você não pergunta para uma criança que nasceu numa família de escravos o que ela quer ser quando crescer. Ela não tem liberdade. Ela vai ser escravo como seus pais foram, seus avós foram, seus bisavós e tataravós. Mas não só isso, Moisés não nasce somente numa família de escravos. Mas na época que a mãe de Moisés está grávida dele, a fúria de Faraó, o rei do Egito, contra aquele povo escravo estava no auge. Porque apesar daquele povo ser muito maltratado, ter uma escravidão muito truculenta, aquele povo tinha a bênção de Deus e não parava de se multiplicar. Alguns historiadores dizem que na época de Moisés já eram quase 2 milhões de escravos. Então o Faraó dá um decreto que diz: toda vez que nascer um bebê, e se nascer menino vai ser morto. É nesse contexto que Moisés nasce, numa família de escravos e com pouquíssimas chances de viver. Talvez com semanas e meses de vida já teria que ser morto. Ele tem um futuro terrível, praticamente nenhum futuro. Mas quando ele nasce, a mãe de Moisés não aceita isso. Ela falou: eu vou salvar o meu filho. E ela esconde aquele menino por alguns meses. Mas é impossível, os irmãos sabem que é impossível esconder um bebê de 3 meses, porque ele só tem alguns cheirinhos assim, né, irmãos, que eles soltam de vez em quando. Chora de madrugada, sem assustar as grávidas aí, né? Mas vai se preparando. Até que chega um ponto que não tem mais como esconder aquele menino, é algo insustentável. Então a mãe de Moisés coloca ele num cesto,
no rio Nilo, perto das margens ali, no meio de alguns galhos. E no final do dia, quando a princesa vem tomar banho, ela olha aquele menino, ela fica comovida, Deus inclina o coração da princesa e ela adota aquele menino. Olha que algo interessante que acontece com esse homem chamado Moisés. Ele nasce sem nenhuma perspectiva de futuro e de repente a vida dele passa por uma reviravolta. Agora ele é adotado e ele vai crescer no palácio. Ele vai crescer para ser um futuro líder, governante, ou até mesmo futuro faraó. E o Egito naquela época era a grande potência mundial. Irmãos, Moisés é treinado. Moisés é um homem que se torna fluente em vários idiomas, tem todo tipo do melhor conhecimento, estratégias de guerra. Mas por volta dos seus 40 anos de idade, que idade, igreja? 40 anos de idade, Moisés não aguenta mais ver o seu próprio povo sendo escravizado. Nós não sabemos quando surgiu esse desejo no coração de Moisés de fazer algo pelo seu povo. Não sabemos se desde criança ele sabia que já era adotado, ou ele vai saber durante o seu crescimento. Mas um dia ele vê um soldado egípcio maltratando um escravo, aquilo queima dentro dele, ele não suporta ver aquela cena, ele quer fazer algo. Talvez ele imagina, um dia eu vou ser governador, um dia eu vou ser faraó, e eu vou decretar uma lei para acabar com a escravidão, mas ele não espera esse momento, movido pela ansiedade. A ansiedade cega a gente, a ansiedade faz a gente pular etapas, a ansiedade faz a gente querer abreviar o tempo certo das coisas. Ele vai ali tomar conta daquele, defender aquele escravo, e ele acaba matando aquele soldado. Quando ele mata aquele soldado, a vida de Moisés agora acaba. Porque ao matar o soldado, ele está agora quebrando a lealdade dele para com o faraó. O faraó iria olhar para ele e dizer: agora você virou do lado dos escravos. Então agora ele tem que vazar, ele tem que fugir do Egito. E ele passa os próximos 40 anos da sua vida no deserto, cuidando de poucas ovelhas do seu sogro ainda. Um homem que nasce sem um futuro brilhante. A vida passa por uma volta, reviravolta. Agora ele tem um futuro maravilhoso, mas ele comete um grande erro e perde aquele futuro. E depois de 40 anos então daquele grande erro que ele cometeu, agora aos 80 anos de idade, um dia ele está cuidando das ovelhas, quando ele vê uma pequena sarça. O que é sarça? Sarça é um pequeno arbusto, simples, insignificante. Não tem nada de bonito numa sarça. Algo pequeno, sujo, empoeirado. Mas aquela sarça está pegando fogo. E apesar de ela pegar fogo, ela não se queima. Ele vai ver aquilo chama a atenção dele. Quando ele chega lá, Deus começa a falar com ele e diz: Moisés, Moisés. E ele então fica assustado. Quem está falando comigo é Deus. E Deus fala assim: Moisés, sou eu mesmo, o seu Deus. E Moisés, eu tenho uma tarefa, uma obra para fazer em você e através de você. Você vai voltar lá para o Egito, vai chegar para o faraó e vai chegar e dizer o seguinte: Deus falou comigo para mandar o povo embora, o povo escravo. Agora você começa a entender por que Moisés na primeira objeção diz: gente, vamos ser sinceros, eu acho que não sei qual é a loucura pior dessa história. Eu não sei se é o plano ou a pessoa que Deus escolheu para realizar o plano. Porque o plano é a coisa mais louca do mundo. Você prestou atenção no plano, na missão? Você vai chegar perante Faraó, o homem mais poderoso do mundo, e vai chegar e falar assim: sabe, Deus aí falou comigo que o senhor tem que deixar os escravos embora. Olha que coisa simples assim, né? Marca uma audiência com o rei, chega para ele e fala isso. Só 2 milhões de escravos. Imagina o que é essa economia do país, 2 milhões de escravos, trabalho gratuito. Que coisa mais louca, quem concorda, diga amém. Agora, irmãos, eu não sei o que é mais louco, se é a missão, totalmente bizarro, um negócio que não faz sentido nenhum, ou é ser escolhido Moisés. Um homem de 80 anos agora, idade avançada. A Bíblia diz que ele não sabe nem falar direito, gago, cuidando de poucas ovelhinhas do sogro, ou seja, pobre. Fazer ele voltar lá para o lugar aonde um dia ele cometeu um crime. Uma loucura total. Por isso que Moisés, quando ele ouve o chamado de Deus, ele fala assim: Deus, eu não, isso aqui não dá para fazer não. Mas sabe qual é a resposta de Deus, irmãos? Deus diz assim: Moisés, você não está entendendo.
quem vai fazer a obra sou eu, você vai ser apenas o meu instrumento. Eu só estou precisando de pessoas que se coloquem à disposição de mim, para estar no lugar certo, na hora certa, receber a minha instrução, porque quem vai fazer a obra sou eu. Deus manda dizer: eu te chamo, o meu poder te chama para uma grande obra, mas quem vai fazer sou eu, através de você. Mas Moisés não para aí não, irmãos. Ele fala: Deus, tá bom. Ele apresenta uma segunda objeção: Deus, mas eu também não te conheço. Era a primeira vez que Deus se revelava a Moisés. Como que eu vou chegar lá, falar com os líderes dos escravos, falar com o faraó? Nem eu não conheço o senhor direito. Sabe, irmãos, que essa objeção de Moisés, num certo sentido, ela até é compreendível, não é mesmo? É o que nós muitas vezes falamos nos dias de hoje, talvez em outras palavras. Sabe o que é, pastor? Eu sou muito novo ainda. Eu preciso conhecer mais a Bíblia. Talvez se eu fizesse um curso de teologia, se eu conhecesse mais, talvez aí eu poderia dizer sim para Deus. Sabe, irmãos, pensar dessa forma é até bonito, revela a humildade, mas nós não podemos deixar ser um obstáculo. Porque na realidade, se você esperar para conhecer totalmente a Deus, para realizar a obra dele, isso nunca acontecerá. Pois Deus, irmãos, é eterno, uma fonte inesgotável. E apesar sim de fazermos cursos, que é bom e necessário, a melhor forma de conhecermos a Deus é caminhar com Deus, é viver com ele e deixar ele agir em nós e através de nós. Mas aí Moisés fala: então Deus, primeiro ele fala: eu acho que eu não sou a pessoa certa. Depois ele fala: Deus, eu não conheço. Aí ele apresenta a terceira objeção: Deus, mas aquele povo lá não vai acreditar em mim. Os próprios escravos, porque ele tinha que chegar primeiro para os escravos e dizer: Deus mandou tirar vocês aqui. E depois ele tinha que convencer Faraó: eles não vão acreditar em mim. Mas sabe o que Deus fala para Moisés? Moisés, isso não é problema. Os meus sinais seguirão você. E Deus opera, irmãos, inúmeros sinais. E você sabia que os sinais e maravilhas também vão nos acompanhar? A Bíblia diz: aos que creem em Jesus. Quem crê em Jesus aí? Levante a mão. Aos que creem em Jesus, segura a mãozinha no alto. Aos que creem em Jesus, esses sinais seguirão. Esses sinais têm que seguir você e a mim. Não é para um grupo seleto de pastores e líderes, não. Fica a mão estendida. É para você e para mim. Esses sinais seguirão a todos os que crerem. Em meu nome expulsarão demônios. Em meu nome curarão os enfermos. Em meu nome sinais e maravilhas serão feitas. E é Deus que convencerá as pessoas. Mas Moisés continua, está um pouquinho teimoso. Aí ele apresenta a quarta objeção. Tudo isso está lá em Êxodo 3 e 4. Eu encorajo você depois dessa semana, leia na sua casa, liçãozinha de casa, tarefa de casa, viu? Você lê os primeiros 4 capítulos do livro de Êxodo. Posso contar que você vai ler? Aí Moisés fala assim: Deus, isso aqui não dá para ser eu não, Deus. Eu sou muito inadequado para a tarefa. Porque, irmãos, olha para cá, presta atenção. Moisés, ele fala um detalhe no capítulo 4: eu sou pesado de boca. Isso quer dizer que talvez pela idade, ele já não conseguia falar assim com tanta eloquência, 80 anos. Talvez já não tinha tanta potência na sua voz. E alguns chegam até mesmo a dizer que talvez ele era gago. Gente, agora preste atenção no que Deus está fazendo. Deus está chamando um homem para falar publicamente para 2 milhões de pessoas, numa época que não tem microfone, não tem caixa de som. Ele está falando para um homem se apresentar perante reis e autoridades, um homem gago. Você pode dizer: pastor, isso não faz sentido. Escolher alguém como Moisés, e o sentimento, irmãos, de inadequação, o sentimento de sentir que eu não sou pronto, eu não estou preparado, eu não tenho condições de fazer aquilo que Deus me chama, tem sido o maior obstáculo de todas as pessoas. Nós temos que entender, irmãos, 2 coisas a respeito disso. Quantas coisas, irmãos? 2. A respeito de você estar preparado ou não. Nós temos que entender que, num certo sentido, nós nunca estaremos preparados. A tarefa sempre será maior do que nós somos. A missão sempre será maior daquilo que nós podemos realizar, porque quando nós estivermos naquela tarefa, naquela missão, e for maior do que nós, o poder de Deus vai se aperfeiçoar nas nossas fraquezas, e Deus vai ser glorificado em nome de Jesus. Você nunca estará 100% preparado para realizar nada do que Deus vai pôr na sua mão. Sempre será acima do que você pode. Mas isso não quer dizer
que você também está 100% despreparado. Porque alguma coisa Deus já estava te preparando. Algumas habilidades Deus já estava colocando em você. Vamos ser sinceros agora e pensar um pouco com a lógica. Moisés era adequado, sim. Quem mais conhecia os dois lados da história? Os escravos e o palácio. Moisés. Moisés nasceu na família de escravos, ele entendia tudo que os escravos passavam. Amém, igreja? Mas ele cresceu no palácio. Gente, falar com uma pessoa importante, uma autoridade, você não fala assim de qualquer jeito. Tem que saber os trâmites. Tem que saber como que você agenda uma audiência. Você não chega assim de qualquer jeito. Quando Moisés ele cresce no palácio, ele tem toda a habilidade de se comportar no palácio. Então ele é ao mesmo tempo inadequado, ele ao mesmo tempo ele não tem condições, porque a tarefa é maior, porque agora aos 80 anos de idade, ele não tem mais aquela força, ele não é mais eloquente, ele é pobre agora. Se ele tirasse o povo de Israel do Egito de escravo aos 40 anos de idade, ele ia dizer, fui eu que fiz. Mas agora aos 80 anos ele tem que dizer, foi a mão de Deus que colocou na minha vida. Sabe qual é a terapia que Deus usa para Moisés? A terapia de Deus é muito rápida e objetiva, né? Moisés fala, Deus, eu não sei falar direito. Sabe o que Deus fala? Eu sei, Moisés, fui eu que fiz sua boca. Então quando você está falando para Deus, mas Deus, eu sou assim, eu sou desse jeito, eu sou baixo, eu sou alto, olha a cor da minha pele, olha onde que eu venho, olha a minha história, que eu tenho muito, eu não tenho nada, eu sou pobre, eu sou rico, eu sou novo, eu sou velho. Eu falo assim, eu sei de tudo isso e fui eu que fiz tudo isso. Então Moisés fala agora, Deus, manda outra pessoa. A quinta objeção de Moisés. Deus fala assim, não, Moisés, é você que eu vou usar, mas eu vou preparar alguém para te ajudar. E Deus levanta então Arão, o irmão de sangue dele, e Moisés falava no ouvido do irmão, e o irmão era tipo alto-falante. Deus ali supriu o recurso de Moisés. Sabe o que Deus manda dizer para nós, irmãos? Deus vai suprir todas as condições para nós dizermos sim ao chamado dele. E nos dias de hoje, você sabia que nós não precisamos mais termos assim essa experiência como Moisés teve? Naquela época foi necessária porque o Espírito Santo vinha restrito a algumas pessoas e para algumas tarefas, mas a partir de Cristo Jesus, o Espírito Santo já está disponível, irmãos, para todos nós. Todos nós já recebemos um chamado. Eu já recebi, pastor, eu não estou lembrado disso. Sabe aonde que está escrito o teu chamado? Lá em Mateus capítulo 28, do verso 18 ao 20, quando Jesus diz, ide por todo o mundo e fazei discípulos de todas as nações, e eis que estarei contigo todos os dias da sua vida. Diga comigo, eu já recebi o meu chamado. E uma melhor forma, irmãos, de nós entendermos esse versículo é da seguinte forma, preste atenção. Entendemos esse versículo dessa forma: enquanto eu estiver indo, eu vou fazendo discípulos. Diga comigo assim, enquanto eu estiver indo, faz assim com a mãozinha, enquanto eu estiver indo, eu vou fazendo discípulos. Enquanto você estiver indo, vai servindo a Deus nessa obra. Enquanto você estiver indo, a questão não é assim, pastor, eu tenho muita coisa para fazer, agora eu tenho que separar um tempo para servir a Deus. Não, você vai servindo a Deus enquanto você está indo. Você está lá trabalhando, vai servindo a Deus na vida das pessoas perto de você. Você está no supermercado, você está na sala do consultório do médico, você está lá no ônibus. Enquanto você está indo, vai servindo a Jesus. Irmãos, eu já chamei pintor para pintar a parede em casa que estava pintado. O rapaz olhou assim, mas isso aqui está pintado. Eu falei, vamos pintar de novo. Aí na hora que chegou na hora do almoço, eu falei, guarda a marmita, você vai almoçar comigo. Aí por quê? Almoça aí. Enquanto estava almoçando, eu fui falando de Jesus para ele. Já fui cortar cabelo cortado. O cabeleireiro olhou e falou assim, mas está cortado, mas me acorda de novo, só as pontinhas. Porque eu queria falar de Jesus. A questão não é se você tem que perguntar para Deus, Deus, o Senhor me chamou, não. Não precisa fazer essa pergunta, Deus já te chamou. A questão é o que você vai indo e a forma como você vai servir a Deus através da vida das pessoas. Pode ser falando de Jesus, pode ser orando por elas, pode ser servindo elas, ajudando elas. Quando eu tinha 18 anos, eu fiz missões na África, num país, no Senegal, 99% islâmico, proibido de falar de Jesus. Se falasse o nome Jesus ou fizesse qualquer oração, era morto. Sabe como que nós servimos a Jesus naquela nação? Nós reformamos um presídio, lavamos o presídio, pintamos um presídio nojento. E aqueles prisioneiros falaram assim, por que você está aqui, rapaz?
Um menino desse, 18 anos, branquinho, tal, desse jeito, o que você está fazendo aqui? Eu falei, é que Jesus ama muito você. E o amor que Ele tem por você colocou aqui no meu coração. É a forma de eu dizer que Jesus te ama. Ajudando as pessoas, às vezes está mesmo estando em algum lugar, somente se encontrar com alguém, Jesus já pode usar você para abençoar alguém. Você não precisa perguntar se Jesus te chamou, Ele já te chamou. Enquanto você estiver indo, vai servindo a Jesus. É só descobrir agora, presta atenção, onde e como. É só descobrir onde e como. De forma natural Ele vai te conduzir. É só você se colocar à disposição dEle. E eu queria contar um pouquinho do meu testemunho. Sabe, irmãos, eu nunca recebi um chamado de Jesus para ser pastor. Nunca um anjo apareceu. Tive uma experiência dessa como Moisés. Eu nunca estive assim num culto e o pastor pregando apontou lá de cima, ó, você aí. Nunca aconteceu isso comigo. Mas pastor, o que o senhor fez? Eu simplesmente vi uma necessidade e fui indo. Eu sempre dizia sim, Jesus, e estava sensível aos lugares e o como. Quando eu tinha por volta de 8 anos de idade, meus pais começaram a fazer um culto numa garagem a 2 quarteirões aqui da igreja. A igreja não existia ainda. E eu com 8 anos de idade, eu acompanhava eles. E sabe o que eu fazia aos 8 anos de idade? Nós chegávamos meia hora, 40 minutos antes do culto, numa garagem. A gente colocava, eu pegava as cadeiras, eu alinhava elas, os bancos de madeira, a gente passava um paninho para tirar o pó, e depois eu ia brincar, tinha 8, 9 anos. Aí depois começamos a construção desta igreja. E na construção, quantas vezes passei de 3 a 4 horas em sol escaldante, desentortando prego. Irmão, vamos ser sinceros, quanto custa um maço de prego? Mas meu pai dizia, olha, cada prego desse é um dízimo e uma oferta, Daniel. E nós temos que valorizar cada R$1 da igreja. E passávamos horas desentortando o prego. É o que estava na minha frente e é o que eu podia fazer naquela idade. Aí a igreja começou a ser construída. A primeira parte da nossa construção foi aonde é o berçário hoje, os banheiros. Sabe ali onde é o berçário e os banheiros? Foi ali que eu fui batizado, não nos banheiros, irmãos, né? Ali onde fazia culto ali. E nós fazíamos os cultos. Até que um dia compramos a primeira bateria da igreja. E eu lembro até hoje, o dia que eu fui com meu pai para São Paulo comprar a primeira bateria. Esses dias eu passei na frente dessa loja lá em São Paulo e eu me emocionei, comecei a chorar. Porque eu lembro da loja até hoje. A gente comprou uma bateria assim, era toda prateada assim. E aí, claro, irmãos, todo filho de pastor é metido a baterista, né? E eu comecei a tocar bateria. Não tinha baterista, tinha uma bateria, vamos tocar a bateria, está na minha frente. Eu só fui dizendo sim para Jesus, o que Ele foi colocando na minha frente. Mas, irmãos, eu tocava mal. E sabe esses pratos aqui, eu adorava ficar batendo nos pratos assim. Aí você imagina 12 anos, empolgado no louvor. Um dia, irmãos, uma irmã levanta do meio da igreja, vai até a bateria e fala assim, por favor, menino, bate mais baixo esse negócio. Irmãos, essa irmã está até hoje na igreja. E até hoje eu lembro toda vez que eu olho para ela. Eu acho que ela não lembra, mas eu lembro muito bem. Aí surgiu um baterista melhor. Olha, irmãos, como a nossa igreja é maravilhosa. Para não me magoar e chatear, sabe qual foi a estratégia que o pessoal inventou na época? Um baterista tocava uma parte das músicas, o outro baterista tocava as outras músicas. Então o baterista melhor tocava as músicas mais agitadas, que exigiam mais habilidade. Aí na hora que ia para as músicas lentas, ele saía e eu entrava para tocar as músicas lentas. Olha, irmãos, que misericórdia comigo, só para não me magoar. E aí até que eu caí, né? Caí em cifra, deixa eu procurar outra coisa. Aí não tinha ninguém para tocar violão. Eu fui tocar violão. Aí aparecia alguém para tocar violão melhor. E eu fui servindo a Deus. E carregava as caixas e fazia aquilo que estava à minha frente. Aos 18 anos de idade, tive um desejo
quero servir mais a Jesus. E isso foi enchendo meu coração de amor pela igreja, amor de servir Jesus. Não um cargo, não uma função, simplesmente dizer sim ao chamado de Deus, porque o poder veio não somente para me salvar, o poder me chamou para uma obra, como chamou você também. Fui estudar fora, estive na África, estive na Europa, estive na Inglaterra, estudei inglês, fiz evangelismo com islâmicos, até que cheguei aos Estados Unidos para fazer faculdade de teologia e conheci a maior bênção da minha vida, aquela gatinha que está ali do lado ali, viu? E ali então nós começamos a namorar, mas já planejando para o casamento. E até que então, a pastora Thalita e eu, nós fizemos juntos a primeira grande renúncia na nossa vida. E nós tínhamos que tomar uma decisão, se continuaríamos nos Estados Unidos, nós estávamos legalmente, com visto adequado, tudo certinho, poderíamos prorrogar o nosso visto. Temos amigos nossos daquela época que estão até hoje lá, estão uma vida muito boa. E dali nós sentimos a direção de Deus, de voltar para o Brasil, voltar para a nossa igreja, para a nossa casa, a nossa família. E renunciamos. Quando voltamos aos Estados Unidos, as pessoas nos chamavam de loucos. E aí então eu queria casar com ela, desesperado, irmãos, não podia perder essa bênção. Mas eu sabia que o meu sogro não ia permitir eu pedir ela em casamento, desempregado. Então eu clamei no domingo: Jesus, essa semana eu tenho que pedir ela em casamento, arranja um emprego para mim, Jesus. E eu consegui um emprego numa escola de inglês. Nunca vou esquecer o que a proprietária disse. Ela falou: olha, você não foi o melhor nos testes, mas uma coisa me disse que eu tenho que contratar você. Eu falei: é que eu quero casar em nome de Jesus, é Jesus trabalhando aí. Mas ao final daquele primeiro semestre, já em dezembro, ela me chama e fala assim: olha, você está indo muito bem nas aulas, eu percebo que você tem um dom de ensino, mas na nossa escola não tem professores que não sejam formados em nível superior em letras. Então a nossa escola vai pagar a faculdade para você. Você vai estudar no período da manhã e vai dar aulas à tarde e à noite. Algo maravilhoso. Mas eu havia passado 3 anos aprendendo como cuidar de igreja, liderar, fazer gestão de igreja, e meu coração queimava pela igreja. 1 mês antes de casar, eu chamo ela e digo: eu quero pedir a conta. E ela então diz algo que é muito difícil para um homem ouvir. Ela falou assim: pode pedir a conta, e eu vou sustentar a casa. Naquela época, irmãos, a igreja não é como é hoje. A igreja era simples, pequena, não tinha condições. Não cheguei para o meu pai e falei assim: me faz uma proposta para trabalhar na igreja. Não. Nós casamos e nossos pais nem sabiam que eu tinha pedido a conta. Mas nós oramos, vai sair pedindo a conta não, viu, irmãos? Nós oramos e recebemos a direção de Deus. Voltei da lua de mel e falei: pai, eu vou servir na igreja. A igreja, eu nunca contei muito isso, irmãos, porque eu sempre achei que era falta de respeito com o pastor Ayrton aqui, e ficar falando desse período da igreja. Mas era um período bem diferente, difícil, poucas pessoas, uma situação bem simples. E eu vinha na igreja, não tinha nem mesa, tive que arranjar uma mesa, um computador que acho que Dom Pedro trouxe de Portugal. E eu ficava ali, estudando a Bíblia, preparando pregações, atendendo pessoas. Ela tinha acabado de entrar na Caixa Econômica, funcionária pública federal. Recebia R$700 por mês, gastava 500 de cometa. Tirava o dízimo e oferta, porque nós sempre fomos dizimistas e ofertantes, sobrava nada. E eu não tinha praticamente nada. E simplesmente servimos a Deus. Mas eu nunca parei. E sempre servi a Deus. Sempre servi. Disse sim ao chamado do Senhor. A pastora Thalita continuou a carreira profissional dela. E ao mesmo tempo com a carreira profissional, ela fez uma dupla jornada. Ainda que a carreira profissional, às vezes trabalhava 10, 12 horas por dia, com metas insanas para bater. Ela ainda ajudava na igreja, fazíamos visitas à noite, fazíamos trabalhos na igreja no final de semana, porque era uma época que você tinha que bater o escanteio, correr para cabecear, tinha que fazer tudo. E ela desdobrando, até que há 60 dias atrás, nós fizemos a nossa terceira grande renúncia, para dizer sim ao chamado de Jesus. Depois de 17 anos como funcionária pública federal, há 60 dias atrás, ela fez o seu pedido de desligamento. E você sabe o que é no Brasil você se desligar
de um emprego público federal, e ela fez essa decisão para a glória do Senhor Jesus. Será que você pode aplaudir Jesus se colocando de pé por isso? Olhe para cá. Por que eu contei isso? Para dizer que o que Deus fez comigo foi de um jeito. Comigo já foi desde o começo, integralmente. Com ela, por um tempo, ela definiu, separou essas duas funções. Com você pode ser de uma outra forma. Deus quer realizar essa grande obra em você e através de você. Ele só está procurando pessoas que estejam disponíveis para Ele. Meu cunhado está ali, ele é palestrante, coach, tantos títulos. E lá no serviço dele, ele vai indo e vai falando de Jesus. Minha irmã está ali, enfermeira, no hospital, mas serva de Deus. E ela está indo, e entre agulhas e agulhadas ali, né? Os pacientes, ela vai levando Jesus. E quanto estivermos indo e andando, vamos o quê? Fazendo discípulos de Jesus. E eu quero nesta noite fazer este apelo, esse desafio para você que quer dizer sim para o Senhor Jesus. Você não quer viver somente os teus projetos para Deus, mas viver o que Deus tem para você. Uma vida extraordinária, uma vida totalmente diferente, porque quando você servir a Cristo, é aí que você vai encontrar a plena felicidade e alegria na sua vida. Nada vai se comparar a isso, porque você foi criado para isso. Deus já te preparou para isso. E quando você ter essa sensação que um Deus grande usa a gente tão pequeno para transformar outra pessoa, nada vai encher mais o seu coração de alegria. Quando você é usado por Deus, você deixa o maior legado neste mundo. Herança é o que você vai deixar de bens, de dinheiro, de carros, de casas. Mas legado é a marca que você deixa na vida das pessoas, na sua passagem pela terra. Você vai marcar pessoas, essas pessoas vão marcar outras gerações. Você já chegou a imaginar o dia que você estiver no céu e pessoas correrem até você e disserem: eu estou neste céu porque você disse sim ao chamado de Jesus? Diga sim para Ele, sirva onde você está, abra a tua casa para uma célula. Quando o teu líder de célula disser: nós precisamos de um líder, diga sim, o chamado já foi dado, o chamado já foi feito. Não é uma sugestão, não é um convite, é uma ordem do Senhor Jesus. E se você quer fazer esta oração agora, faça assim com as tuas mãos, e nós vamos orar. Eu quero que você repita neste momento, mas só se você quiser. Decore esta oração, aprenda ela. Talvez você está procurando uma reviravolta em sua vida. Se você fizer esta oração todos os dias a partir de hoje, nunca mais a sua vida será a mesma. Diga assim comigo: meu Deus e meu Pai. Diga mais forte: meu Deus e meu Pai, venha cuidar de mim, supra as minhas necessidades, proteja-me de todo mal e me encha de sabedoria. Meu Senhor e Rei Jesus, estou disponível para Ti. Quero fazer parte do que o Senhor está fazendo. Cumpra seus planos em minha vida. Faça-me sensível à sua direção. Abra os meus ouvidos para ouvir sua voz. Abra os meus olhos para ver suas obras, e dai-me coragem para te obedecer. Diga bem forte: eu quero ser o que tu queres que eu seja. Eu quero ir onde o Senhor quer que eu vá. Eu quero ter o que o Senhor quer que eu tenha. Diga bem forte: sou filho de Deus, mas também sou servo de Jesus Cristo. Você pode aplaudir ao Senhor? Dê a mão para quem está do seu lado. Da mesma forma que aquela sarça, um simples arbusto pequeno e empoeirado, mas quando o fogo de Deus veio sobre aquele pequeno arbusto, um propósito foi cumprido. Você pode ser como aquele pequeno arbusto, simples,
empoeirado, com limitações e falhas do passado. Mas se o Espírito Santo te encher, sinais e maravilhas vão acontecer através de você. Fale com Deus agora, ore por esta pessoa. Senhor nosso Deus, nosso eterno Pai, nós oramos a Ti. Obrigado, Senhor.